Mateus capítulo 15, verso 21 até o 28. Diz assim: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Hoje, essa semana, estávamos pensando em algumas coisas referente a que poderíamos falar sobre fé. E essa semana e ontem, né, depois de todo aquele episódio, a gente sozinho ali trabalhando, né, a gente procura pensar o que Deus quer falar conosco. E aí nós abrimos essa passagem que todos nós, de alguma forma, conhecemos ela. Eu já preguei, eu acredito que nessa passagem que eu já preguei, deve ter pregado essa passagem mais de 10 vezes, né? Mais de 10 vezes essa passagem. Eu gosto muito de falar sobre esta mulher. Mas, antes de eu falar para ela, a pergunta que muitas pessoas poderão fazer e fazem é: o que Jesus vai fazer numa região que não pertencia ao território dos judeus? O que ele poderia fazer lá? Síria, Tiro, tanto Tiro como Sidom, era uma região que pertencia aos cananeus. Para quem conhece a história de Israel, os cananeus era justamente aquele povo que Deus, quando Josué entra lá, e Deus fala que eles teriam ser exterminados porque eram inimigos de Israel. E de repente, Jesus vai para a região. As conjecturas que criam nessa história toda é que Jesus, antes disso, você vai ver o contexto, no capítulo 15, Jesus estava numa discussão com os fariseus por causa de uma coisa tão simples, né? As pessoas discutem coisas bobas, né? E estavam discutindo com Jesus porque os discípulos não lavavam as mãos para poder fazer as suas refeições. Aí Jesus, aproveitando o ensejo ali e a oportunidade, falou assim: olha, o que entra no homem não contamina, é o que sai que contamina. E ele começou a descrever sobre o que poderia estar no coração do homem, o que faz a contaminação contínua entre toda a sociedade, e essa situação está justamente no coração do homem. E parece que Jesus, depois desse episódio todo, ele prefere dar um alívio, não para ele, que ele não precisa disso, mas para os seus discípulos, no meio de toda aquela turbulência, e ele vai para essa região, provavelmente para poder dar um descanso. E aí aprendemos algumas coisas diante disso, porque quando a gente pensa, a gente vai dar um alívio, ou cria-se uma situação adversa para eu me afastar para um determinado lugar. Para nós cristãos, né, para nós que entendemos a Bíblia, o crente não passeia, ele faz missão, né? Aí aquilo que aparentemente pode ser um passeio para você, pode ser justamente Deus te enviando para alguma localidade com essa hipótese de passeio, dizendo, né, que você vai passear, mas chega lá,
Deus vai fazer uma obra na sua vida nesse determinado lugar. E provavelmente, né, a Bíblia não afirma nada disso, mas a gente tira aí faz algumas conjecturas referente ao que poderia fazer que Jesus fosse para toda aquela região. Mas aqui, na parte introdutória que eu escrevi aqui, vale a pena a gente salientar ela, enfatizar ela, né? Essa narrativa é dada aqui para mostrar claramente que aquilo que Jesus procura ortogar a Israel, e a qual ortogava a Israel, que é o ministério, os benefícios do mesmo, eventualmente seriam dados também aos gentios. Aprendemos aqui que a função de pregar o evangelho, de fazer esse trabalho, era para Israel. Quando Deus ele chama Israel e separa esse povo, era justamente para Israel saísse do seu território e fosse para outros territórios, e lá nesses territórios pudesse anunciar o reino de Deus. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Eles não fizeram isso, ao contrário, né, de fazer isso, acabaram se adorando também os ídolos também que pertenciam às nações pagãs. Também queremos aprender, e podemos aprender nessa introdução aqui, que eu quero passar para os irmãos, essa história, pois representa um novo estágio no ministério de Jesus. E aqui, nós vamos ver aqui amplas implicações desse primeiro estágio, porque desde então, Jesus nunca tinha saído do território judeu. E de repente ele sai para uma localidade que não pertencia a aquilo que a qual ele veio, entre aspas, com o seu objetivo, ele sai para essa região. Outra coisa que nós aprendemos aqui, na introdução, é que ninguém que vai a Jesus é lançado fora. Contudo, como a mulher Ciro-Fenícia, todos têm que encerrar e vencer as barreiras para chegar na sua presença. E ela fez isso. Ela passou por inúmeras barreiras. E uma palavra que eu sempre gosto de citar ela é que está em João, capítulo 6, versículo 37. Jesus disse, olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Aqui Jesus está enquadrando esse versículo com essa mulher também, porque essa mulher, ela venceu todas as barreiras possíveis para poder ir até Jesus, e Jesus a abraça, né? Abraça. Lá em Jeremias, capítulo 29, no versículo 12 a 14, olha o que diz a Escritura. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. A Bíblia é bem clara, e aprendemos também nessa passagem, que todos aqueles que vão até Jesus, que buscam Jesus, que a qual invocam o nome dele, a sorte desses serão mudadas. Sabe que depois de a gente passa dos 50 e avançando para mais um pouquinho, eu nunca brinquei de pique-esconde com meus filhos. Eu não me lembro disso, né? Mesmo porque a nossa vida foi sempre movimentada nisso, mas depois que você é avô, você acaba entrando nesse sistema, meu irmão. Aí chega a determinada senhorita, né, chamada Helena, vovô, vamos brincar pique-esconde? Aí vai brincar pique-esconde. Só que a menina está esperta agora, né? Está escondendo mesmo. Esses dias eu passei um dobrado para achar ela, viu, irmão? Passei um dobrado. Mas aí, o que eu quero exemplificar aqui, somos nós, aqueles que estão acima. E a gente se esconde, e sabe que criança, ela fica afobada quando não acha o que ela determina para achar. Sabe disso, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que nos esconder
e facilitar para poder ela nos achar. Esse é o propósito, entendeu? Então, que se você está aí querendo brincar de pico-esconde seu neto, facilita o negócio, senão ela vai ficar nervosa. A mesma coisa faz Deus conosco. Deus brinca de pique-esconde conosco. Você sabia disso que Deus brinca de pique-esconde com você? Né? Aí ele vai lá, vamos ver se ele vai me buscar. Onde está você, Senhor? Onde está você, Senhor? Aí a gente fica já agitado, né? Meu Deus, cadê Jesus? Opa, tô aqui, meu filho. Tô aqui, calma. Aí, não, aí faz um sinalzinho. Ui! Bem longe. Opa, eu tô ouvindo Deus. É assim que a gente faz, né? Aí a Helena não acha a gente. Helena, cadê você? Aí ela vai. E quando ela acha, ela fica toda feliz. E assim somos nós também. Deus briga de pique-esconde. Mas ele sempre vai facilitar ou dar alguns sinais para que você possa achar ele. E vimos aqui esse episódio. Jesus entra na região e, segundo Marcos, no capítulo 7, a gente pode verificar isso mais tarde, depois com calma, ele fala que Jesus entra numa determinada casa. E ali ele fica pensando, vamos descansar agora, vamos relaxar um pouco, vou relaxar um pouquinho com os meus discípulos, mas aí a coisa muda, porque a mulher que conhecia Jesus e prontamente, eu creio isso, que ela já ouviu falar da fama de Jesus ali na área da Judéia, de Galiléia, Cafarnaum, assim a adjacência, ela soube que Jesus estava lá e foi para lá gritando. Imagine, na porta da sua casa, imagine só, irmã Rosângela, irmão Neres, né? Irmã Vânia, chega alguém lá. Ô, irmã, Vânia! Aí o esposo fala assim, olha só, para atender isso logo, porque você não fica perturbando a gente, né? Não é assim que acontece mesmo? Então chamaram lá, e ficou ela insistindo. E ela usa, sabe, o termo filho de Davi, para poder dar umas ideias. E esse termo aqui, ele tem algumas implicações que devemos entender, ou não de uma forma exata, como deveríamos, mas nós podemos explicar porque quem poderia citar uma passagem como essa é quem estivesse mesmo em contato com Jesus, porque mostra uma certa intimidade, um certo conhecimento da história, da onde veio Jesus, porque não é todo mundo que hoje sabe e que sabe exatamente da história de Jesus. Conhece que Jesus é um Deus, é um homem que veio aqui nessa terra para poder trazer palavras bonitas, é assim que usam às vezes. Aí eu quebro eles, não, ele não vem trazer bonito, ele vem trazer salvação, né? Eu quebro essas pessoas, eu fico muito triste, igual um dia uma pessoa chegou para mim, Buda falou assim, assim, assado. Olha só, mas Buda falou aquilo que Jesus falou há muito tempo atrás. Né? Jesus disse isso antes que Buda nascesse ou pensasse dizer que ele poderia ser um grande sábio. Aí a pessoa calou a boca, ficou quietinha. Mas é assim, eu não deixo fácil não, irmão. Ninguém vai tirar as palavras de Deus como elas deveriam ser faladas. Às vezes nós temos uma mania, não que seja errado, não vou dizer que seja errado isso. De dizer assim, por exemplo, vou dizer um homem sábio como o Silvio. Sabe que o Silvio é uma pessoa extremamente sábia. Tem palavras bonitas, palavras sábias, palavras mesmo que acho que mal Buda ficaria no chinelo, né, mano? Né, Fidel? Com ele. Ficaria no chinelo. Aí, vamos lá. Por mais que ele fosse a pessoa sábia. Aí, ele sai uma palavra, chego aqui. Olha, eu quero dizer que Silvio, ele disse uma palavra assim, assim, assado. Tudo bem. Ele falou isso. Mas às vezes, quando nós mencionamos isso, como esses que sábios aí fora, nós apenas exaltamos a pessoa, esquecemos que também essa pessoa, ela tirou estas palavras simplificadas, exato, é claro, mas tiraram elas de uma palavra que Jesus ensinou nos seus evangelhos.
E nós precisamos parar com essa ideia de querer exaltar homem e exaltar o que Jesus disse. Então, aqui vimos Jesus ali naquela casa, e a mulher gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim! A minha filha está demoniada, tem compaixão de mim! Aí começa a história a desenvolver. Jesus fica quietinho na casa. Fica quietinho, fala nada, e a mulher continua gritando. Não que problema, porque geralmente a mulher já tem esse problema de gritar muito, né? Ao invés de reclamar, não, isso não tem problema aqui, as irmãs dessa igreja não fazem isso, né? Mas o Mondelli deu uma risada ali, a irmã Rosana olhou para ele, sério? Mas vamos lá. Entendeu agora? E ela gritava. Aí os discípulos, aí tem a detalhe, os discípulos não pediram Jesus para poder atendê-la, porque tinha misericórdia da situação dela. Os discípulos estavam incomodados com os gritos dela. E às vezes acontece isso, irmãos. A gente se incomoda em vez de ter compaixão. A compaixão está acima de tudo. Jesus, quando ele se cala, ele quer justamente provar a fé daquela mulher, claro, mas também ensinar para os discípulos que eles precisam ter compaixão das vidas. Despacha essa mulher logo, Senhor, e vem gritando atrás de nós. Se eles falassem isso porque, Senhor, ou falassem, Senhor, olha essa mulher, ela está desesperada, atende ela, Senhor, por favor. Não, estava incomodando eles, tem coisa que incomoda a gente. E em vez de a gente pegar, usar os termos bíblicos de misericórdia, de compaixão para abençoar as pessoas, é melhor a gente logo ir lá evangelizar aquela casa logo, porque para poder acabar com isso logo. Não, aí, entendeu o sentido que muitas pessoas usam para a questão de ir até as pessoas? Aí a pessoa vem para a igreja, pede oração, vem cá logo, eu vou orar logo com essa pessoa. Ô, irmão, ora para mim, vou orar logo para poder me parar de me perturbar. Né? Exatamente essas expressões que não são legais. E Jesus, de alguma forma, está querendo ensinar para os discípulos também, nesse silêncio, que eles precisavam ter misericórdia daquela mulher. Gente, eu fico, pensando como pessoas não têm compaixão de situações que vive o seu semelhante. Não tem como viver assim. Eu fico pensando que hoje o coração humano, né, está tão assim, tão fechado, tão envolvido com o seu sistema de viver, que parece que as pessoas não têm mais compaixão do outro, não tem mais aquele carinho, né, mais como antigamente. Então, aí Jesus ele responde para ela, né? Ele responde para ela: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Existe outro ponto aqui que devemos nós entendermos, porque se Jesus também atende aquela mulher imediatamente, ele estava quebrando um grande princípio. Que seria princípio esse? Talvez você me perguntaria. O princípio que o objetivo de Jesus ao vir esta terra só tinha um, que é restaurar Israel, posicionar Israel no seu chamado. E agora ele está numa região que não era o seu território, não era o propósito, não estava dentro do seu propósito. Então, se ele atende aquela mulher imediatamente, ele poderia quebrar naquela região o princípio e poder atrapalhar de alguma forma os objetivos a qual ele veio nessa terra. Então, o que ele faz? Ele já deixa bem claro: eu vim senão as ovelhas perdidas de Israel. Mas o interessante é que essa mulher, ela entende tudo isso. O bom, quando alguém quer bênção, quando alguém quer vitória, e quando alguém quer buscar de alguma forma o milagre do Senhor, ele precisa entender os propósitos de Deus. O problema hoje é que as pessoas querem milagre, sabe? Eles querem
alcançar aquele algo extraordinário de Deus para agir na vida deles, mas eles esquecem que tudo existe um propósito, existe uma finalidade. Deus vai usar isso. E aí o que ele faz? O que ela faz? Ela entende isso e no versículo 25, o que ela faz? Ela se prostra diante do Senhor, adora Ele. Olha só, uma mulher que a qual vivia em função de ídolos, porque os cananeus eram idólatras. Agora ela entende que Jesus ela está acima de qualquer ídolos que ela adorava ali entre os cananeus. Olha só, ela agora adora o Senhor. Ela entende tudo que poderia estar na vida daquele homem, o que aquele homem poderia fazer em função da vida dela. Ela fala: Senhor, ajuda-me. Em outras versões: Senhor, socorre-me. Tu és a minha única solução. Irmãos, tem situações na nossa vida que chegamos a esse extremo. E Deus, às vezes, permite que, até mesmo chegando a esses extremos, para a gente entendermos que somente Ele tem as... Oxalá que o Brasil entendesse isso, né? Que todo o Brasil entendesse que somente Deus, Ele pode resolver o problema do nosso país. Temos aí, sabe, série de situações, como as pessoas querem, buscar bênção ou buscar soluções em outras questões todas. Esse dia eu estava conversando com meu primo, né? Não sei se ele vai poder me assistir essa mensagem, sobre o feriado de quarta-feira. Eu queria também aproveitar a oportunidade, trazer esse ensinamento para a igreja também. Entenda uma coisa, amado. Nós pregamos contra a idolatria, certo? Não pregamos? Nós pregamos e temos que crer que Deus é o único. Aí tem um feriado destinado a um determinado santo, entre aspas, desde aí fora. Aí o que a igreja faz? É claro, você vai ter que ficar em casa, porque você trabalha e é um feriado decretado para o país. Você não tem que trabalhar. Não vou poder trabalhar, porque me impediram de trabalhar, porque eu não posso trabalhar porque é feriado. Mas aí, em vez da igreja, aí a igreja, o que ela faz? Ela começa a se favorecer do feriado. Como é que isso, pastor? Como é que uma igreja se favorece do feriado que é destinado a santos? Simples. Vou fazer. Quem faz churrasco está fazendo o quê? Festa. Se eu vou para a praia, cachoeira, eu estou fazendo festa. Não diretamente, mas indiretamente estamos também sendo conivente ao feriado. Eu estou aceitando que o feriado realmente é muito bom. Que Deus continue abençoando. E tenha mais férias assim. Que eu possa passear, que eu possa... Mas, pastor, aí a discussão com o meu primo era essa. Ele não tinha entendido ainda o meu objetivo. Aí ele fala, aí depois ele mesmo já não, pastor, não, primo. Quando a igreja, ela pega o feriado desse para poder ficar com a sua família, para ler a Bíblia, para estudar a palavra de Deus, ou quem sabe, né? Quem sabe nós vamos utilizar aí, fazermos a livre nesses dias. Que bênção! Você concorda com isso, amado? Né? Nesses dias, em vez de nós ficarmos em casa na cachoeira, e passeando, fazendo churrasco, a gente vai lá e bota o som na rua e vaza os ar livres, né? Entendendo, amado? Nós, de alguma forma, nós estamos favorecendo, sendo conivente também. Então, essa mulher, o que ela faz? Ela se prostra diante do Senhor e entende que Ele é o único que pode dar a solução da sua situação. Jesus prossegue o seu diálogo com aquela mulher. Aí, no versículo 26, ele fala: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. É como Jesus fala assim: a bênção, eu vim aqui para poder
trazer restauração para Israel. Eu não posso aqui favorecer outro povo. É eles, a função de favorecer é eles. É a mesma coisa que acontece com o mundo. Tem pessoas que querem, às vezes, né? A função hoje de abençoar a sociedade é da igreja. Mas existem casos específicos que Deus ajuda o descrente também nas suas fragilidades. Eu já conheço pessoas que sozinhas em casas, elas pediram uma bênção, uma vitória, um milagre do Senhor, e o Senhor os favoreceu. Mas o que Jesus diz, olha, para abençoar vocês, cananeus, é somente Israel. Eu não posso ortogar a vocês, eu não posso delegar a vocês o que eu vim somente para dar para eu vim para dar a Israel. E essa passagem, novamente, nos ensina que essa mulher também entendeu isso. Ela entendeu? Não sei, Senhor. Mas, versículo 7 é verdade. Concordo com o Senhor. Ela entende. Que coisa maravilhosa. E o Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu não quero aqui ser favorecida sobre o objetivo e propósito que o Senhor veio trazer para Israel. Eu não quero isso, não. Longe de mim abusar da sua bondade, abusar dos seus benefícios. Eu só quero uma coisa, eu só quero ver a minha filha curada. Só quero isso só, Senhor. E o Senhor pode fazer isso. E o que no versículo 28? Mulher, grande é a tua fé. Nem lá em Israel puderam ver tanta fé como essa mulher estava fazendo aqui agora. Às vezes, amados, nós somos surpreendidos com a fé desse povo aí fora. Eles não vão à igreja, não são crentes, mas eles às vezes têm mais fé do que a gente. Tem pessoas que têm mais fé do que a gente, têm mais paciência do que nós. Nós precisamos aprender isso. Eles recebem, fulano recebeu uma grande bênção, mas eu estou aqui, sabe? Eu estou aqui. Aí, puxando, como fala lá, Silva? Puxando a linguiça, tirando a linguiça da salsicha da boca do cachorro, para poder não perder, não ficar com fome. Estão brigando lá com o meu cachorro, ele está pegando a salsicha, está puxando, se agora como essa aqui é minha, né? E aí, irmão, temos aí essas coisas acontecendo. E ele está ensinando também aqui para os discípulos. Tudo que Jesus faz é pedagógico. Não é somente para poder as pessoas que estão recebendo, né, serem favorecidas, mas também os que estão ao lado dele estão olhando todo aquele episódio, toda aquela situação. Estão também aprendendo que Jesus não somente abençoa os de Israel, como também abençoa os que estão de fora. Mais tarde, lá no capítulo 10, de Atos dos Apóstolos, provavelmente Pedro se lembrou disso. Provavelmente. Porque Pedro achava que a salvação era somente para os judeus, porque começou ali no Pentecoste e tal. Até então os gentios ainda não tinham sido alcançados, ou nenhum deles. Pelo que me fala a memória. E aí Pedro, ele foi lá, enquanto a dona dele estava fazendo o rango, ele foi lá para o sobrado, não lembro se deve ser isso mesmo, e vai dar uma deitadinha, vou dar uma descansadinha.
E crente que é crente, que está no poder e debaixo da graça de Deus, até dormindo ele tem revelação. Sabia disso? Mas Deus fala com você. Presta atenção, Deus está falando com você dos seus sonhos. É por isso que você tem que orar, Senhor, eu vou dormir aqui agora. Se eu tiver algum sonho, não me deixe esquecer e me discerne ele, por favor. Né? Porque eu preciso saber que o Senhor está falando comigo. E aí ele dorme e passa por um êxtase ali naquele momento, uma revelação. Ele vê, né, animais que pela lei judaica, pela lei ali, não poderiam comer de hipótese alguma, enrolado no lençol. E ele, no sonho, na revelação, ele fala, longe de mim comer coisas imundas. E a voz de Deus fala para ele, como é que você vai dizer coisas do mundo, aquilo que eu consagro? É claro que antes disso existia um histórico, né? O contexto fala que Deus se revelou, ou melhor, se apresentou a Cornélio num sonho, numa visão de anjo. Aí o que faz o anjo? Não prega o evangelho. Irmãos, quero dizer, anjo não prega o evangelho. E nem traz cura, e nem revelação. Por favor. O trabalho dos anjos da terra é nos ajudar, nos auxiliar, nos guardar, se pontificar para que nada venha de mal nos acontecer. E aí, ele manda, você vai até Pedro, lá, esqueci no lugar agora. E se apresente a Pedro, porque ele sim tem uma palavra para você. Enquanto isso, houve todo esse episódio. Pedro acordou, ele acordando do seu sono, bate na porta. Era os companheiros e empregados ali de Cornélio. E quando ele chega lá na casa de Cornélio, ele prega, todo mundo se converte e todos recebem o poder do Espírito Santo. No capítulo 11, ele chega lá para aquela reunião da Assembleia entre os Apóstolos e fala, olha o seguinte, eu fui lá na casa de Cornélio, preguei o Evangelho e veio um poder sobre eles. E eu entendi que também o Espírito Santo não é somente dado a nós, mas também dado aos gentios. Pedro lembrou desse episódio. Provavelmente. Ele lembra que também os gentios também merecem a salvação. A pergunta, qual é o tamanho da sua fé? Como é que ela pode? Você pode mover algumas coisas dentro da fé? Jesus disse uma coisa, né? Que se você tiver uma fé de um grão de mostarda, e sabe que o grão de mostarda, o irmão, tá ali o nosso irmão Marcos, que ele é especialista em conhecer tudo isso. Ele é especialista, ele conhece tudo que é planta, ele conhece. A mostarda é bem pequenininha, né, Marcos? É uma tiquinha à toa, né? Aí eu falo, gente, olha para o grão de mostarda e olha para a sua fé. Aí você fala, misericórdia, Jesus. Eu não tenho fé nenhuma. Então, se um grãozinho de mostarda faz o que eu posso dizer para um monte, sai daqui, vai para lá e assim por diante, imagine só. Se eu... E afinal, a gente pergunta, qual é o tamanho da minha fé então, Jesus? Que eu não sei mais, eu me perdi agora. Me perdi. Mas é isso que temos que buscar. Buscar uma cada dia mais. Esses dias eu estava... Até eu tive que responder para a nossa irmã Rosângela. Estávamos lá naquela dilema, né? Vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, fecha aqui, fecha ali, fecha ali. Eu já estava já angustiado, eu já estava já ficando nervoso. Aí eu cheguei a outra coisa. Está na tua mão, acalma o Wagner no seu coração, abaixa a bola, olha, irmão, olha a pressão. Porque depois de 50 tem que ver pressão, tem que tomar cuidado com pressão, né, irmão? Pressão. Né? Esse dia eu estava fazendo uma inscrição do negócio lá, a minha pressão, depois eu fui ferir a pressão, Marco, 14/10, Jesus, negócio, né? Fiquei meio agitado, né?
E aí a irmã soltou uma palavra. Eu tenho que testemunhar isso. Soltou uma palavra. Quando ela solta a palavra, sim, Jesus, é essa palavra mesmo. Essa vai ser a minha oração. Não é isso mesmo? Abre-se. É o que faltava. Muitos detalhes, irmãos, que você precisa buscar em Deus. E esses detalhes que vão, as portas, elas se abrem da sua vida. Eu agora aprendi. O bicho pegou. Efata! Vai sair daqui. Vai fechar lá no inferno onde você quiser. Aqui é Efata. Acabou, agora aprendi, agora é o negócio. Mas, brincadeiras à parte, mais detalhes. É esses detalhes que temos que buscar para sair dessa penúria, talvez, que você está passando nesse momento. Você que está em casa também. Busque. Tem uma palavra que diz assim: crente nos seus profetas e prosperarei. Eu nunca me esqueço disso. Profeta, irmãos? Não, pastor. Eu sou pastor. Irmão Neto, eu sou pastor, irmão Neto. Sabe, irmão Fidelis, eu sou pastor, eu sou o profeta. É o profeta. É uma besteira isso. Gente, é uma besteira homens que se procedem assim. Eu tenho pena deles. Ainda fala, Deus, tem misericórdia desses homens. Profeta é todo aqueles que libera sobre você uma palavra de Deus. Independente. E viu uma coisa? A nossa neta, né, irmão? Nossa neta, 2 aninhos. Não sei que dia lá, eu não me lembro exatamente a palavra, mas ela liberou, ela falou uma palavra, eu disse, epa! Jesus falou que agora. Né? E nós vamos, né? E automaticamente nós abraçamos a palavra. 2 anos. Deus pode usar qualquer pessoa. Vamos parar com essa ideia que só porque você tem um cargo. Besteira. Como se valesse alguma coisa, né? E quer usar esse cargo para poder... Não, eu sou do tipo seguinte, irmãos. Pode ser qualquer pessoa. Falou, é a palavra profética. Jesus, pesquei, Senhor. Deixa eu pulsar esse anzol aqui. Tem um peixe ali agora, né? Eu vou puxo, meu irmão. Independente. Fé é isso. Fé é você acreditar que Deus está falando com você em qualquer circunstância ou distâncias. Deus é assim. E às vezes a soberba, esses dias eu estava... Ou melhor, esses dias não. Hoje pela manhã, né, já mandei para os irmãos aí a escola bíblica, né? Eu ministrando a escola bíblica assim, Jesus, você está falando... não é só com o povo não, né? E eu tenho uma facilidade imensa de poder me expor mesmo. Eu me exponho mesmo. Eu não tenho medo de me expor, não. Eu também tenho esse problema também. Né? Também tenho esse problema. Mas o que nós que dirige, é muito mais ainda, tem que se vigiar. Né? Irmãos, você que dirige, mas tem, né, Silvio? Aí os caras ficam lá no carro piscando atrás de você. Jesus, eu vou mandar um tiro agora para esse... Aí não... Aí você vai, você é crente, rapaz. Aí liga certo, deixa o cara passar. Deixa o cara ir embora. E assim vai. A gente precisa tirar a soberba do nosso coração, porque ela vai ser obstáculo para exercitarmos a fé, para buscarmos a vontade de Deus, o poder de Deus. Para concluirmos, eu também aqui coloquei a conclusão também aqui, coloquei a introdução e a conclusão aqui. A conclusão é: a mulher demonstrou humildade
reconhecendo a sua posição de mulher gentia e não desanimou em nenhum momento da vida dela. Ela estava perseverante e vou até o final. Não saio daqui até que a minha filha seja curada. A segunda parte aqui da introdução é: ela teve perseverança, transformou uma aparente recusa em promessa e subentendeu que aquilo como ajuda. Tudo bem. Eu não estou debaixo da promessa que foi dada a Abraão, mas eu posso buscar e comer das migalhas que a qual cai na mesa das promessas dadas a Abraão. Minha. E por último, ela demonstrou total espiritualidade. Ela adorou a Jesus. Que possamos, amados, ser adoradores do nosso Senhor constantemente. Tem uma coisa que eu sempre falo isso, que só existe uma forma de você chamar a atenção de Deus. Irmãos, não adianta. Pode ir pra cá, pode fazer o que você quiser. Mas só tem uma. Só tem uma forma de você chamar a atenção do seu Senhor. E a mulher samaritana, ela mexeu com o coração de Deus. Ela adorou. Adoração. Oi? Ela adorou. E isso chamou atenção. E o adorador, ele tem expressões. Não é expressão, adorei. Te adoro, Senhor. Não, é isso, não, isso aí. Em alguns casos é pura hipocrisia, né? Não julgando ninguém, claro. Sem se poder julgar. Mas tem casos que é hipocrisia. Adorando, levanta a mão e a vida lá fora é completamente fora daquilo que a qual demonstra querer ser da igreja. Como é que eu vou me expressar como adorador? Lê o texto do capítulo 4 de João. O que ela faz? Qual é a primeira coisa que a mulher faz quando ela reconhece e adora Ele como o Senhor? A vila. Achei o Messias! Achei o Messias! Achei o Messias! Achei o Messias! Achei o Salvador. A primeira coisa que um adorador faz, ele expõe Jesus para todos. Eu acredito que essa mulher aqui, ela fez a mesma coisa. Não se ouve mais a história dessa mulher mais. Mas posso garantir que ela chegou lá para os fenícios, lá para o Tiro, Sidon, será onde ela morava diretamente. Jesus, lá dos judeus, curou a minha filha. Para nós terminarmos a nossa conversa aqui hoje, você ter testemunhado o que Jesus fez na sua vida constantemente para os incrédulos, para aqueles que não pertencem à igreja? Às vezes falta isso. Dizer para eles que Jesus é Deus. Que Ele cura. Ele liberta. É o Deus que sempre está pronto para poder trazer milagres. E que nessa noite possamos aprender com essa mulher, com essa fé inacreditável. Com essa fé exuberante. Essa fé inexplicável. Possamos aprender com ela. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite, aplauda Ele.